E hoje nós vamos falar como as constelações familiares sistêmicas podem solucionar problemas emocionais, profissionais, financeiros, através Uhum, das gerações, né? Vamos lá. O que uhum. para você considera que é constelação familiar sistêmica, né? O Que é que isso, né? você... Isso. O que é para o É, pessoal que muita não conhece, não sabe? nunca ouviu falar, né? Boa Exato. noite. É, gente, então assim, o que é, afinal de contas, a constelação familiar sistêmica? A constelação familiar sistêmica é uma abordagem, né, terapêutica que o Bert Hellinger, que foi a pessoa que criou essa ferramenta, ele era um psicoterapeuta, filósofo, alemão, né, pedagogo também. E depois de muitos anos de estudo, de passar aí por diversas formas de aprendizado durante a vida dele, ele falava que essa era uma abordagem fenomenológica. Eu tenho até dificuldade de falar esse nome, mas é isso mesmo, né? É uma abordagem que vai além do que os nossos olhos físicos podem ver, mas nada de místico, não é nada disso, é muito mais no sentir, né, Nelise? Então, Exato. é uma ferramenta que ela busca trazer para a consciência das pessoas, né, os emaranhamentos dos conflitos sistêmicos que acontecem na vida dela, que as pessoas estão envolvidas, né? E a gente busca essa clareza desses emaranhamentos e dos conflitos que existem ali na vida da pessoa, a gente busca isso através das ordens do amor, que o Bert ele pontuou como três grandes leis importantes que ele ordenou como algo essencial para trazer o equilíbrio para as relações. E essas leis são a lei do pertencimento, né? A lei do dar e do receber, do equilíbrio entre o dar e o receber, Exato. e a lei da hierarquia. Então, Bert fala o seguinte, que quando as pessoas estão com essas leis em equilíbrio, né, a gente Isso. tem uma relação mais saudável da gente com a gente mesmo, da gente para com os nossos pais, irmãos, outros familiares e com as pessoas que convivem com a gente também, amigos, relacionamentos afetivos, entre quaisquer outros tipos de relacionamento, né? Então, a constelação familiar é isso. E quando uma ou mais dessas leis sistêmicas, né, que estabelecem as ordens do amor, está em desequilíbrio, é onde surgem os conflitos, né, Exato. familiares e os conflitos de relacionamento em geral, né? E geralmente esses conflitos eles são num nível muito inconsciente. A pessoa está naquele conflito e não sabe de onde aquilo vem. Então, esse desequilíbrio gera esses conflitos, né? E o que acontece quando uma ou mais dessas leis estão em desequilíbrio? Diversas situações, como por exemplo, às vezes a gente passa a repetir padrões de comportamentos Exato. negativos das gerações que vieram antes, né? Pais, avós, bisavós, isso é muito comum, né? E a gente sempre faz isso por amor, né? A gente honra por amor às nossas gerações não só as coisas boas que a gente aprendeu, mas inclusive as coisas que a gente considera não tão boas, os comportamentos negativos. E a gente repete isso de uma maneira tão inconsciente e automática que a gente nem percebe, né? É verdade. E por a gente não perceber, é que às vezes onde surgem os conflitos com outras pessoas, porque você não está percebendo.
né, esse padrão de comportamento repetitivo. Mas eles existem porque a gente está ali num piloto automático muito inconsciente, né? O que mais que causa nas pessoas quando a gente está nesse desequilíbrio dessas ordens do amor? A gente pode sentir sensação de exclusão, sensação de não pertencimento a essa vida. É como se a gente sentisse o famoso peixe fora d'água. Parece que eu não sou daqui, o que eu estou fazendo aqui? É aquela sensação de ninguém me vê, né? Estou aqui, mas ninguém me vê. Sensação também de rejeição, de abandono, né? E por que que isso acontece, gente? Porque muitas das vezes a gente se coloca em papéis ou funções que não são nossas. E Troca, né? aí, né? Então, bem resumidamente, isso é o que a gente chama de constelação familiar sistêmica. Dei até uma estendida aí, mas basicamente é isso. Algum complemento, Exato. Melissa? Não, você falou muito bem, assim, e tranquilo, né, para as pessoas entenderem que tudo tem a sua ordem. E quando ela troca, muda de lugar, não só uma pessoa sente, mas praticamente todas sentem. Algumas sentem mais, outras sentem menos. E Exato. isso, assim, a gente consegue perceber mais quando coloca no campo, que a gente fala, né? Esse campo morfogenético, né? Que, que a gente traz dentro da gente, porque querendo ou não, eu estou trazendo a parte dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, trisavós, e assim vai até lá atrás. Querendo ou não, eu tenho um pouquinho de cada um deles. Então, Exatamente. esse pouquinho, muitas vezes, quer honrar algo que aconteceu lá atrás, que eu não vivi, mas eles viveram. E como eles estão dentro de mim, né, geneticamente, através do gen, né, isso não tem outra ligação a não ser a genética, ele está ligado comigo, com você, todos os seus ancestrais, como os meus. Né? Então, Sim. e quando se existe uma troca nessa ordem, né, como você já explicou perfeitamente aí, acontece esse desequilíbrio e que a gente acaba sentindo, não É, consciente, né? Não é do cabeção que a gente fala, né? É no interno da gente que a gente não tem realmente a ideia exata, né? Do são os porquê que está famosos, acontecendo tudo isso. são os famosos pesos, né? A gente vai, às vezes, Exato, carregando aí pesos e pesos de sofrimentos que não são nossos, mas que a gente honra e carrega isso das nossas gerações, e às vezes, gente, é de geração até bem lá atrás, igual a Nelise falou. Às vezes a gente honra sofrimento e dores dos nossos tataravós, e a gente só vai descobrir isso quando a gente abre a constelação. E aí a gente vai exato, trazendo esses pesos que é do outro, mas é sempre por amor, porque a gente quer dividir esse sofrimento com os nossos que vieram antes, né? Então a constelação é isso. Ela vem mostrar para a gente, para a pessoa que está sendo constelada, qual é a causa raiz do problema, onde aquilo começou, exato, a qualquer questão que traga, seja de nível emocional, mental, ou seja de nível físico, ou de problemas de relacionamento com pais, irmãos, cônjuge, independente de onde seja. A constelação a gente abre e ela mostra a causa raiz de onde aquilo começou, né? E exato, quando a pessoa vê quando aquilo começou, ela traz aquela situação para a consciência. E trazendo para a consciência, a gente vem ali fazendo uns processos também que faz parte da técnica, a gente chama, né, as falas de cura, e a pessoa vê onde é que está o problema e o que é que ela tem que fazer no dia a dia para ela colocar essas funções em ordem, colocar essas exato, leis em ordem, para que aquela dinâmica familiar ou daquele relacionamento entre numa linha mais saudável e equilibrada.
Então, a constelação é isso, gente. É isso E aí. para a gente aprofundar, então, nessa questão, né, Nelise? Da onde, por que esse nome constelação? Conta aí pra gente, de onde vem esse nome, por que constelação? Então, As pessoas acham na verdade, diferente. na verdade, é uma pergunta que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Mas por que esse nome constelação está ligado com o céu, com a astrologia, a astronomia, essa parte sistêmica? Na verdade, está tudo ligado. O nome está ligado com a origem de quem criou, né? Quem, na verdade, já existia, sempre existiu, né? Mas quem trouxe, que a gente pode até falar que canalizou, que trouxe à tona, né, que foi o Bert Hellinger, que existe uma harmonia, na verdade, entre o universo, que a gente é regido pelo universo, e as constelações que estão no universo, elas têm relações com a nossa relação familiar. Então, essa relação do céu, né, do universo, está ligada com a nossa relação aqui na Terra, né? A relação que não só das famílias, mas as relações empresariais, as relações de é, por exemplo, eu moro num condomínio, querendo ou não, tá ligado às relações que acontecem dentro de um condomínio, dentro de um clube, a escola, a igreja, onde que cada um participa. E para a gente ficar um pouco mais assim ligado a essa parte do universo, a gente tem que entender um pouquinho. Eu vou só dar uma pinceladinha as leis que a gente fala, leis herméticas, que são ligadas ao Hermes Trirregistro, que são as 7 leis principais, que é do mentalismo, que tudo é mente, da correspondência, da vibração, que é a terceira lei, da polaridade, do ritmo, do gênero e da causa-efeito. E, na verdade, todas essas leis e as outras leis que a gente considera leis universais, que vão acrescentando a essas 7 leis, são mais outras 5 leis, que tem a lei da atração, da inspiração, transmutação perpétua de energia. Na verdade, todas essas leis, a lei da relatividade, que todo mundo conhece, todas essas leis, a gente acreditando ou não, elas estão aqui. Eu estou vendo essa caneta, eu acreditando ou não na lei da Gravidade. da gravidade, eu acreditando ou não, se eu soltar, ela caiu. Então, o que acontece? Como as leis universais que regem o universo e as leis do amor que Bert traz para a consciência, está tudo ligado e conectado. Eu acreditando ou não, elas estão regendo a nossa existência. Então, essa parte da constelação realmente está ligado a gente aqui e conectado com todo esse universo, que o macro, que é tudo que está em cima da gente, está ligado com as nossas relações aqui embaixo na Terra, né, Flávia? E a gente consegue ver hoje muito nítido várias constelações ligadas a partir do momento que tem, por exemplo, lá na Amazônia, no Pantanal, que acontece um desmatamento, uma parte do todo que está sendo afetada. Querendo ou não, ela sendo afetada, nós que estamos aqui também somos afetados. E todos estamos ligados e conectados ao mesmo tempo, né? Uma coisa que acontece num outro país pode afetar a gente aqui também, a gente sente, né, Sim, Flávia? Não sei sim, se você com quer certeza. complementar. Não, é isso mesmo, né? O termo constelação tem tudo a ver com isso, né? Com essa interconexão,
dessa rede que todos nós estamos interligados, né? E a gente tem diversas redes, igual você falou, né? A gente tem a rede de amigos, a rede da nossa família, a rede do condomínio ao qual você faz parte. Então, se eu movimento um ponto, todos os outros pontos vão ser movimentados, né? Então, quando o Exato, Bert fala em constelação, ele está comparando a toda essa harmonia, né, e sincronia ali do universo. Quando a gente observa as estrelas, existe uma harmonia, né, que é regido por todas as leis universais. E isso, como você falou, né, do macro está representado no micro aqui, por essas redes de constelações que são esses sistemas familiares e os relacionamentos em geral, né? exato, E exatamente. a constelação E, é isso. Flávia, e como que as constelações podem ajudar a gente no âmbito tanto emocional, relacionamento? Uhum. Como que você vê Bom, que ela ajuda a gente? é, então, gente, por exemplo, quando a pessoa ela chega pra gente com ela tem uma sensação de rejeição ou de abandono, né? Como que a gente trabalha nisso? Geralmente, quando a pessoa tem essa sensação, ela pode estar em equilíbrio, né, com uma dessas leis, né, que a gente falou, com uma dessas leis do amor. E ela pode estar interconectada, ou até mesmo ela pode estar, é, como que é a palavra? Não é sintonizada, ela está identificada, muitas das vezes, a algum ancestral específico, ou às vezes até mais de um, né? Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser avô, né? Ou algum outro ancestral que também se sentia assim. Então, por amor, como eu já repeti aqui, né, várias vezes, a gente, através desse campo mórfico que a gente tem, né? A gente tem um campo mórfico que a gente está interconectado com todos os nossos ancestrais, a gente sente, dependendo aí da nossa sensibilidade, a gente sente esse sofrimento que vem desse nosso antepassado e muitas das vezes a gente sente isso como se fosse nosso, né? E também não tá, por a gente também não estar localizado na nossa devida função, né, só de filho, ou só de esposa, ou só de mãe, a gente acaba compartilhando muitas dores que é do outro, não só dos antepassados, mas também dessa rede, né, de relacionamento que a gente faz parte. Então, quando eu me coloco no meu lugar, na minha função, no meu devido papel, a gente deixa com o outro o que é do outro. E muitas das Isso, vezes essas sensações de rejeição, abandono, elas não são nossas. Então a constelação, ela ajuda a gente se colocar no nosso lugar e deixar com o outro o que é do outro. Então isso eu estou falando aqui de sensação de rejeição e abandono, mas isso vale também, por exemplo, para pessoas que se sentem excluídas. Muitas das vezes as pessoas que se sentem excluídas, ela também pode estar honrando alguém ou algum antepassado, ou até mais de um, que se sentia excluído do sistema familiar, né? Ou que porque foi excluído mesmo conscientemente, ou às vezes até inconscientemente pelas inconsciente. pessoas da família. Por exemplo, antepassados que cometeram suicídio. É muito comum pessoas que se identificam, às vezes gerações lá na frente, elas se identificam com essa dor desse antepassado que tirou a própria vida, que de certa forma se sentia também excluído, e essa pessoa passa a viver essa dor que é do outro, né? É. Então, isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Então, essas são formas, por exemplo, onde a constelação atua para a gente aprender primeiro a olhar onde está a raiz do problema, com onde é que eu estou me identificando, qual é o papel ou os papéis meus que estão em desordem. Trazendo isso para a consciência, a gente organiza isso, coloca esses papéis nos devidos lugares, né? A gente faz ali um trabalho com várias falas, frases de cura, e a pessoa passa a se colocar no seu próprio, no seu devido lugar.
sem trazer peso, sem só trazer sofrimento e dores dos antepassados que não são suas. E aí, com isso, a pessoa traz mais força, mais energia Uhum. para olhar para a vida, para o futuro, para viver realmente o que importa, né? Porque os Exato. nossos antepassados, eles querem isso da gente. Quer que a gente olhe e foque naquilo que é nosso por direito, que é o que está na nossa frente. Só que por amor a gente fica, às vezes, muito apegado aos que vieram antes. Como, por exemplo, pessoas que têm muita depressão. São pessoas que estão presas no passado, em questões mal resolvidas. Ou às vezes é o sofrimento da mãe que a pessoa compartilha porque o pai foi muito ausente. Ou às vezes essa pessoa compartilha dores e sofrimentos do pai porque esse pai não teve pai nem mãe. Enfim, sempre tem uma justificativa que a pessoa, quando ela tem ali uma tristeza muito profunda, que leva às vezes a uma depressão, ela fica se identificando com os que vieram antes e dividindo com eles essas dores. E aí, quando a Exato. gente traz essa constelação e ela entende que ela não precisa mais honrar essa dor dos que vieram antes, ela se liberta. Teve uma pessoa que falou aqui, né? A constelação é libertadora. E é isso. É É verdade. libertador por isso. A gente deixa esses pesos no passado e carrega para frente, para a nossa vida, apenas o que é nosso por direito. Então, Sim. com isso, a gente vai se libertando de emoções, seja de raivas, ressentimentos, rancores, rejeição, abandono, e tudo aquilo que a gente vem carregando por anos e anos a fio, a constelação ajuda a gente a enxergar a causa raiz disso, colocar isso tudo em ordem e a gente se libertar dessas dores e sofrimentos que não são nossos, né? Exatamente. E eu até coloquei aqui também outras duas questões que aparecem muito na constelação, que, por exemplo, são as pessoas que se cobram demais, a autocobrança excessiva por perfeição, e fica trazendo o peso de todo mundo. Isso geralmente acontece com pessoas que teve uma infância que teve ausência de pai ou de mãe. E aí, o que que a criança faz por amor? Por exemplo, uma mãe que o pai ficava muito ausente, geralmente para trabalhar, viajava muito, e a mãe ali tinha muitos filhos, muito trabalho. A criança, geralmente alguma delas, uma ou mais de uma, ela tende a se identificar com essa mãe, com o sofrimento dela, e passa a se colocar, às vezes, no lugar dessa pessoa que estava ali faltando. E ela passa a se Exato. colocar no lugar desse pai, às vezes. Com isso, ela fica querendo dividir o sofrimento da mãe, né? Ou às vezes, até mais, às vezes ela se coloca no lugar da mãe, para ajudar a mãe. Só que ela esquece que ela é só a filha. Então, com isso, a Sim. pessoa aprende que ela tem que carregar um peso de uma responsabilidade muito maior que não era dela. Mas a criança faz isso por amor, para querer dividir com a mãe as dores e os sofrimentos dela, né? E aí com isso ela vai formando a personalidade, vai crescendo uma pessoa que está sempre carregando o peso dos outros, quer fazer tudo Sim. pelos outros, resolver tudo pelos outros, né? Então aí se torna um adulto que se cobra demais. E também, por último, aqui eu coloquei o exemplo dos vícios, né? O que que são os vícios aí, emocionalmente falando, né? É a fuga de si mesmo. Então, quando a gente traz o vício para a constelação, a gente vai buscar o quê? O que é que ela está querendo colocar para debaixo do tapete? Do que ela está fugindo? Então, quando a gente busca a causa raiz daquela fuga de si mesmo, aí a gente vem resolvendo isso da mesma maneira, colocando essas funções em ordem através dessas três leis que a gente falou aqui para vocês, até que a pessoa se liberta dessas dores emocionais que ela vinha carregando. E se libertando disso, ela não precisa mais do vício para fugir, né, de si mesma. E então, Exato. são esses exemplos, Felipe. Você tem mais alguma?
Não, Então, uma coisa que você colocou é muito interessante, essa parte de você tentar suprir um lugar, né? É trocar de lugar para tentar suprir um vazio interno, né? Uma das emoções que eu já fiz várias constelações e que é muito interessante, porque, assim, muitas vezes a gente não existe, até isso é interessante para as pessoas saberem, não existe uma regrinha. Ah, a pessoa, por exemplo, está com ansiedade, é problema disso, é problema da mãe, é problema do pai. Isso é de cada um, né? Não é nada engessado. Podem ter problemas parecidos, mas, por exemplo, eu já constelei várias pessoas com problemas de ansiedade e quando ele vem à tona, né, que a gente coloca no campo, aparecem questões totalmente diferentes de uma para outra pessoa. Mas o que isso significa no caso, né? Por que para uma é de um jeito, por que para outra é de outro? Porque é a maneira como ela está encarando aquela situação. Então, na verdade, a constelação ela é muito interessante porque ela está vendo a relação individual, né? É a maneira como a pessoa observa e percebe tudo aquilo à sua volta, tudo que ela está vivendo, né, Flávia? E essa questão realmente é da percepção sua interna, que muitas vezes não é visível, não é palpável, é o sutil, porque infelizmente hoje a gente tenta ver só o estético, né? Só que olha que bonito, tal, né? Mas não vê um interno, a dor interna, o que a pessoa está ali dentro. E na verdade, quando é colocado no campo, essa parte interna que não é consciente e sim inconsciente, ela vem à tona, né? Os sentimentos. Então, muitas vezes, quando né, se coloca num campo, até a Flávia sabe muito bem, e quem já participou já consegue perceber no visual, quando se coloca, muitas vezes, as pessoas que acham que estão uma do lado da outra. Daqui a pouco, quando você percebe, está oposto, cada uma está de um lado. Né? Então, isso é a percepção visual que nós temos, mas a emoção delas, o real, não é do lado, e sim é oposto, é separado. Então, esse, vamos dizer, jogo, né, essa dança emocional que a gente vê constantemente é muito interessante, né? isso me lembrou muito de uma história que o meu primeiro professor de constelação falava, né? Ele fala o seguinte, porque assim, o nosso fazer e sentir, ele vem muito do hemisfério, ele vem do hemisfério direito do nosso cérebro. E o falar é do hemisfério esquerdo. Por isso que muitas pessoas falam uma coisa e fazem outra. E isso é muito visível quando a gente leva para constelação. Porque às vezes a pessoa, ela chega lá com uma historinha, né? E um monte de justificativa, não, mas eu faço isso por causa disso. E começa um monte de historinha e um blá 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 blá. Só que aí quando a gente vai colocar ali no campo, ali ela fala com a consciência, ela fala conscientemente com o hemisfério esquerdo. Só que o fazer é o real, é o que acontece, né? Porque vem desse lado mais inconsciente. Então, quando ela coloca ali os representantes, né? A gente às vezes percebe, tem gente que é super sincera, realmente fala o que está acontecendo. Então tem uma linearidade, uma concordância, né, do hemisfério direito com a esquerda. E tem gente que às vezes quer esconder aquilo até dela mesma, até quando leva para terapia. E aí chega, conta uma história, quando a gente coloca os elementos na mesa, você vê que não é bem isso, né, Nelly?
Com Então, às vezes, certeza. as pessoas É o são muito oposto. unidas, como parceiro, nananã. Quando a gente pede para representar, a gente percebe que tá cada um para um lado, é bem isso que você falou, né? E aí eu Não, lembrei é até tudo. das aulas desse professor. Não, é bem diferente, né? Não tem É. como. Uhum. Bom, Nelise, então continuando, e no âmbito profissional e financeiro, a constelação ajuda a gente? Ajuda as Ajuda, ajuda, pessoas? com certeza. Porque como no âmbito que a gente já falou do emocional, ela traz à tona, né, o que está no inconsciente, no subconsciente, para a parte tanto profissional financeiro, ela também traz, né? E na maioria das vezes a gente está muito ligado, traz essa parte tanto profissional e financeiro, eles estão conectados, na verdade, os dois, né, Flávia? Como a gente fala, o emocional e o relacionamento também estão conectados, né? E isso a gente acaba conectando muito com a parte dos arquétipos, né? No caso, o arquétipo do pai. Tanto a parte profissional como a financeira, ela está muito relacionada à parte do masculino, né? A essa, Uhum. porque o que seria o arquétipo? O que o arquétipo traz? Que arquétipos são sensações que todo mundo tem, consciente ou inconsciente, que está dentro da gente desde quando a gente nasceu, antes da gente nascer até, que são imagens que a gente vê, palavras, sensações que geram na gente emoções. No caso, quando a gente fala o arquétipo que está ligado ao pai, ou o arquétipo que está ligado à mãe, no caso do arquétipo do pai, o que está ligado? A parte de proteção. E quando que a gente se sente protegido? Quando a gente está financeiramente bem, quando a gente está seguro financeiramente. Então, por que a gente fala, né, que a constelação ajuda a trabalhar essa parte financeira, essa parte profissional? Porque ele tá ligado, não tem como a gente separar. E outra coisa, a gente dificilmente a gente não consegue separar, eu sou uma pessoa só profissional. Eu não tenho problema financeiro, eu só tenho, só penso na minha parte profissional. Não, a gente é um todo, que é a família, o profissional, o financeiro, o relacionamento. Então, vamos dizer, a gente é um todo, não é separado, fragmentado. E tanto o aspecto profissional como financeiro, eles estão muito conectados com esse pai. O pai, o que traz quando a gente fala, pensa num pai? Você pensa num homem, normalmente, forte, que vai trazer essa segurança, coragem, que motiva. Então, tudo que está ligado a esses arquétipos, normalmente estão ligados a essa força do masculino. E não necessariamente é o meu pai aqui. Não, mas eu tenho problema financeiro, mas meu pai é bem de vida, meu pai tem um monte de coisas, e eu não entendo mas pode ser que você não esteja com problema com o seu pai, mas com o pai dele. São lá atrás, né, Flávia? São os antepassados, muitas vezes, que a gente acaba honrando eles no hoje. E daí, não tendo esse bom desenvolvimento financeiro, devido a honrar um bisavô, um tataravô, que está lá atrás, que ele passou por um momento de dificuldade, e a gente aqui sente. O meu pai não sentiu, mas eu acabo sentindo. Então, muitas vezes acaba tendo isso. E o que é muito falado, tanto na questão familiar, quando a gente faz uma constelação para resolver algum problema, seja financeiro, profissional,
seja o que for esse problema, a gente está ajudando a nossa família aqui, eu estou me ajudando hoje, eu estou ajudando lá atrás, sem querer, querendo, a gente está ajudando os irmãos que estão dos nossos lados, e estamos Uhum. ajudando as gerações para frente. Os meus filhos, os meus netos, entendeu? Então, isso é muito interessante porque a gente acaba trabalhando, como a constelação que foi falado antes, o todo. Né? Eu, querendo ou não, quando eu abro uma constelação que aparece a minha avó, o meu avô, que eu estou trabalhando as questões deles, eu estou ajudando os meus tios, eu estou ajudando os meus primos, sem saber. Muitas Uhum. vezes eles acabam sentindo, Uhum. mas eles não sabem o porquê. É. E quanto mais pessoas começarem a trabalhar e ser grato a todos que já vieram antes da gente, e, assim, essa parte de gratidão é algo que eu agradeço tudo que vocês fizeram, tudo que vocês viveram, tudo que aconteceu com vocês, que vocês sofreram, que vocês foram felizes, foram tristes, porque se não fosse tudo isso que vocês passaram, eu não estaria aqui viva hoje, né? Então, só de a gente estar vivo hoje, estar presente, já é uma parte assim que a gente agradecer muito a todos eles, né? Uhum. Querendo ou não, muitos deles viveram nas fases de guerra, né? O Bert Hellinger, que criou, que descobriu tudo isso, ele foi soldado de guerra. Então, tudo que ele sofreu, né? Tudo que ele viveu foi para trazer, para ajudar a gente enxergar de maneira diferente o hoje, né? Uhum. Então, isso é muito profundo, assim, todos esses ensinamentos que a gente vai aprendendo, né, Flávia, no decorrer dos estudos e das vivências. Quanto mais vivência a gente vai tendo de constelação, mais a gente vai sentindo no campo e mais a gente vai vendo na nossa vida as mudanças. E uma Uhum. coisa assim que quando a gente participa em grupo, muitas vezes a história do outro tem partes da história do outro que é parte da minha também, porque as histórias se repetem, né? Uhum. Os problemas se repetem e é muito interessante essa união, essa junção de histórias quando a gente faz uma constelação em grupo, né? Que são Uhum. várias pessoas que ajudam a representar outras pessoas, né? Outros papéis. E querendo ou não, quando muitas vezes você é chamado para, ou você sente que deve entrar naquele papel, ou alguém te chama, te escolhe, é que você tem uma conexão, uma ligação, um pedacinho daquela história faz parte da sua e vice-versa, né, Uhum. Flávia? Isso Ressoa, é muito nítido, né? né? É bem interessante isso, gente, porque, complementando aí o que a Nelise falou, muitas das vezes nós temos dificuldade de ter sucesso na carreira, no profissional, a gente tem dificuldade aí de ganhar dinheiro, né? Devido lógico, também a muitas crenças que a gente carrega aí, né? Da nossa vida, desde a nossa infância. E muito também porque às vezes a gente tende a honrar algum antepassado que teve um insucesso, algum Exato. antepassado que perdeu todo o dinheiro. Então, às vezes a gente honra e traz esse sofrimento de uma maneira muito inconsciente para a nossa vida. É como se a gente falasse assim, por exemplo, se eu tive vou falar de alguém próximo, por exemplo, se eu tive um pai, mas pode ser avô, bisavô, tataravô, pode estar lá atrás dessa identificação. Se eu tive algum elemento da minha família que não teve sucesso, por exemplo, na carreira, ou que teve um sucesso e perdeu tudo que tinha, né? Às vezes eu posso estar identificada com esse sofrimento. Então, se o meu pai ou o meu avô não teve sucesso
na carreira, por que que eu votei, né? É, Então, muitos dos nossos insucessos está ligado a essa prisão interna que a gente está ligada lá atrás, né? E aí, quando a exato. gente se liberta disso, né, durante uma sessão, fazendo a constelação familiar, e a gente entende que a gente pode sim ter sucesso e fazer diferente, mesmo que o meu pai ou minha mãe teve aí um insucesso profissional, ou às vezes um avô perdeu tudo que tinha, a gente aprende que a gente pode fazer diferente. E isso é Sim, libertador. E aí a gente vai para a vida, né, com essa garra de realmente trazendo essa força dos nossos, né, ir para a vida com toda essa força para ter uma carreira de sucesso, para ganhar dinheiro, sim, de uma maneira melhor possível, sim, sem medo e sem precisar se apegar, né, aos nossos que tiveram insucessos ou que tiveram sofrimentos relacionados ao profissional ou ao dinheiro. é verdade. E Flávia, uma pergunta que todo mundo fica assim querendo saber. Essa terapia tem algum vínculo religioso? Está ligado a Não, alguma religião, né? não tem. Até fiz uma sessão semana passada, a pessoa não conhecia, né? Tinha curiosidade, e aí ela me perguntou, né? Isso tem alguma coisa a ver com espiritismo? Então, assim, ela tinha tanto medo, então não tem nada, gente, com religião nenhuma, né? Nada contra religião nenhuma, também não tem nenhuma relação. Sim, Mas a constelação é um tipo de terapia que vai olhar para as nossas dores, para os nossos sofrimentos que a gente vem trazendo aí de gerações, né? Geração em geração, e é uma terapia que vai ajudar a gente a mudar o nosso comportamento através da mudança de valores e crenças que a gente vem carregando aí, né, de gerações dos nossos antepassados, né, e às vezes até das relações atuais mesmo. Então, é uma terapia convencional, como outra qualquer, e que ajuda muito a gente num nível muito profundo. Eu falo até que sim. ajuda a gente num nível de alma, mas não que isso tenha vínculo religioso nenhum. Nenhum, nenhum. Você tem E não, alguma na pergunta? verdade é isso mesmo, não tem como. E a gente, como já foi falado, né, nós temos no nosso DNA genes de todos os antepassados. E isso não tem nada a ver com a parte espiritual, mas sim de genética e É, ciência, que é o que a gente vê hoje, né? E querendo ou não, isso não tem ligação com a parte espiritual nenhuma. E muito mais com a parte de você pegar a parte genética, de formação genética, é isso. E muitas é, vezes não é falado, mas a mãe, no período que ela está gestando cada um de nós, dependendo dos sentimentos, das impressões que ela tem do dia a dia dela ali, né? Ela passa para o filho uma sensação, para o sim, bebê, no ventre dela. Então, se naquele momento ela sentiu, ela teve um trauma, ela perdeu alguém, aquilo, ela querendo ou não, ela já passou para o feto. Então, o feto, que depois nasce, a criança cresce e tudo, ela já cresceu com alguns problemas que não é de nenhum antepassado, mas sim da gestação. Problemas, né, que acontecem durante a gestação também vêm para a criança. E, querendo ou não, muitas vezes na constelação a gente consegue ver tudo isso, né, Flávia? Ela, dependendo do que aconteceu, a pessoa faz um monte de terapias e, dependendo da terapia, não consegue.
mas numa constelação pode conseguir ver, É. né? E aparecer isso que ela não tinha ideia, e na verdade nem a mãe tinha ideia, né? Ninguém tem muitas vezes ideia de que uma palavra, um movimento que aconteceu pode estar afetando a, a mãe, afetou instantaneamente, mas a mãe, como adulto, soube a entender. Ah, Uhum. foi um movimento que aconteceu, eu entendi. Agora, uma criança não. Eu tenho uma conhecida que ela contou que ela é uma terapeuta, e ela atendeu um menino, que a mãe trouxe o menino, e ela falou que ele escutava barulho, ele abaixava e fazia isso. Uhum. E na terapia foram fazendo várias coisas, não conseguiam entender por que, que ele fazia isso. Todas as vezes escutava um barulho, ele abaixava a cabeça e a mão assim e fazia isso. Aí ela conseguiu identificar que tinha sido um problema gestacional. E daí ela perguntou para a mãe: Mãe, aconteceu alguma coisa na sua gravidez? Você lembra? Alguma coisa barulhenta, tal? Aí a mãe falou que ela estava andando na rua e aquelas tampas de bueiro, um, teve uma explosão embaixo, a tampa de bueiro subiu e voou. No que essa tampa voou, ela só lembra, ela estava grávida. Ela baixou e fez esse movimento. Então, a mãe entendeu, mas o feto não. E Sim. depois que foi trabalhado, veio a consciência. E foi trabalhado, o menino nunca mais teve problema com barulho. Então, é uma questão, assim, que você fala, gente, foi uma bobeira, vamos dizer, mas traumatizou uma criança e muitas vezes ela podia ser taxada de louca, de doente, e na verdade não é, foi uma situação que aconteceu, né? É. E, E e, quantas e isso a crianças gente vê também, muito, né? Exato, é, e quantos adultos também crescem com sensações de rejeição e abandono, e aí você abre a constelação, começa a investigar, e aí de repente vem à tona que a gestação dessa pessoa foi uma gravidez indesejada, talvez foi uma gravidez que a mãe tentou um aborto, porque talvez poderia ter muitas dificuldades financeiras, né? E não tem julgamento aqui, gente. Na sim, constelação, a gente não olha em momento algum com julgamento, a gente só busca a resolução, né? Para a pessoa entender exato, que tudo que o outro faz é por amor, mesmo que seja um comportamento que a gente considera negativo, né? A gente está sempre buscando ali por trás qual a intenção positiva da pessoa. E exato, falando aí de gestação, é muito comum. Pessoas que tiveram gestações indesejadas, a criança crescer com esse sentimento de rejeição, porque lá no útero, na vida intrauterina, essa criança já sentiu essa emoção, né? Que a mãe exato, sentiu ali no momento, e ela carrega isso para a vida enquanto ela não resolve. Então, é às vezes é verdade. um adulto que não faz a mínima ideia de onde vem a sensação. Lógico que não vai lembrar Não, conscientemente, porque não estava às lembra. vezes numa vida intrauterina. Então, quando a gente abre a Uhum. constelação, a gente consegue detectar, né, Elise? Casos assim Exato, de vida. isso. E se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que a gente consiga esclarecer, estamos à disposição. Não Fernanda sei se perguntou como faço para ver. Seria como faço para ver o quê, Fernanda? Eu não entendi. tem mais perguntas. E se alguém tiver mais pergunta, dúvida sobre a Isso. constelação, pode Pode perguntar aqui que a perguntar gente vai que responder. A gente tem aí isso, mais 8 minutinhos para responder. exato. E é muito libertador. Ela colocou constelação. Você entendeu, Flávia, a Hum, pergunta dela?
Eu não. Como faço para ver constelação? Não entendi. Como que faz para participar da sessão? Seria algo assim? Ou depois ela coloca a pergunta aqui. Isso. E se A tiver alguém constelação, ela pode ser feita tanto presencial, pode ser feita que... tanto em grupo e Uhum, individual também, tá? E dá para ser feita online, né, Flávia? uhum, sim. E a E é em eficiência, dúvida também. Tá. Tudo bem, Fernanda. Sinta-se à vontade em procurar. A gente e- vai deixar a live gravada com os nossos telefones também, para quem tiver interesse. Né? Assim como a Nelly isso, estava falando, a gente faz tanto online quanto presencial. Ela em exatamente, Vinhedo e eu na cidade de Barretos. E online para qualquer lugar do mundo. para qualquer lugar, Então, para onde na precisar, distância. É. exato, E é igualzinho, viu, gente? Quem tiver dúvida, eu tenho pessoas que já fizeram tanto presencial quanto online comigo. E a própria pessoa fala, não tem diferença. O que você sente, o que você resolve ali é a mesma coisa. É como se a gente estivesse juntos aqui na sala. exatamente. As sensações, as emoções são as mesmas, não tem diferença. Uhum. E Existem diversas formas também, né? Existem diversos isso, modelos de constelação, assim como a Nelly falou. A gente pode fazer constelação em grupo, usando pessoas para representar pessoas do seu sistema familiar. A gente pode utilizar bonequinhos, né? Eu até tenho uns aqui para mostrar, como por exemplo, a gente tem representantes, né? Por exemplo, casinha, a gente tem aqui, ó, anjo, né? E pessoas mesmo, pessoas, elementos não humanos, por exemplo, esse aqui, ó, para representar o vício, e, e diversas, gente, e qualquer outra coisa, né? Eu posso pegar um frasquinho de álcool gel, o objeto não importa, né? Cada terapeuta tem o seu, mas não importa. O que importa é o que aquele objeto vai representar e a terapia em si. sim. É, além disso, também a gente tem a constelação na água, né? Que é Eu uma ia até coisa falar para você explicar um pouquinho. É bem interessante. muito interessante, gente. Quando a gente faz a constelação na água, o que que acontece? A gente usa esses bonequinhos aqui, por exemplo, que flutuam. Que como eu falei para vocês, a gente tem um campo que a gente chama de um campo mórfico, que está conectado a toda essa rede, todo esse sistema, né, familiar, ou a esse sistema que a gente vai olhar ali na sessão. Quando a gente coloca isso, a gente pode usar manualmente. A gente vai movimentando os bonequinhos conforme o sentimento e a sensação. Quando a gente usa na água, realmente é como se fosse uma piscininha cheia de água. Ficar de olho na relógio aqui. E aí, É. esses elementos que a gente vai colocando ali de maneira manual, que a gente colocaria num campo, numa mesa, por exemplo, ou com pessoas, a gente coloca os bonequinhos dentro dessa piscina ou de uma bacia com água. E antes da sessão, a gente conecta o campo da água com a pessoa, a gente representa isso através da mão da pessoa. Quando eu estou online, eu coloco a minha mão mesmo e peço a permissão para a pessoa para que a minha mão represente a dela. Então, a gente conecta o campo mórfico da pessoa com a água, porque a água se conecta com o nosso campo. E aí, o que vai movimentar os bonequinhos na água é a própria água. A água, ela sente esse campo mórfico e conforme a gente vai colocando ali os elementos, né? Ou de repente a gente coloca ali um representante para o pai, ou a questão que a gente está trabalhando, conforme a gente coloca lá, eles mesmos vão se movimentando na água. E a água vai mostrando o campo para a gente. Um formato também bem interessante e diferente, tá? É verdade. Mas não significa que é melhor ou pior
que os outros Exato, membros. É só algo diferente, exato. né? Flávia, mas acho que hoje a gente já está chegando ao final. Vamos agradecer o pessoal. Agradeço você, a todos os seus antepassados, Também, de trazer obrigada. você para a gente. E Igualmente, agradecemos a todos. E obrigada vamos para todo deixar aí mundo. Isso. aberto. Se mais alguém tiver alguma dúvida, é só depois deixar nos comentários que a gente responde. E Fala se aí seu quiser, telefone, Lívia. o meu telefone é 19 999608668. E o seu? Isso. O meu é o DDD 16 98251 1147. E a gente vai deixar também no corpo do lado do feed para quem tiver interesse em fazer uma constelação familiar, constelar algum tema que esteja incomodando vocês, a gente fica à disposição Vale para a olhar pena. para o tema familiar de vocês com muita honra, amor e respeito, para Com que a gente certeza. possa fazer o melhor ali numa sessão, né? Exatamente. E obrigada por você Obrigada. mais uma vez. Gratidão, gratidão a todos que ficaram com a gente. Gente, até Obrigada a a você. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau.